Muito bem, nação, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas do programa da ESPN Brasil, debatendo sobre o empate do Flamengo 0-0 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, primeira partida da final da Copa do Brasil, e teve vários lances polêmicos aí, inclusive teve um lance aí que o Corinthians está chorando pedindo pênalti, e nós vamos analisar aqui nesse momento no nosso canal. Vamos ver o que os comentaristas falaram. Inclusive teve até um aí que falou que o Flamengo agora se tornou favoritaço ao título. Mas é isso aí, nação, então chega junto aqui nos comentários, escreva aqui a sua opinião referente a esse lance, foi pênalti ou não foi pênalti, escreva aqui nos comentários, deixa a sua opinião, e só você que é torcedor do Mengão e acredita que o Flamengo vai levantar a taça, será campeão da Copa do Brasil esse ano no Maracanã, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação aqui nesse vídeo. Então bora reagir. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição. Bora para mais um vídeo do Mengão no nosso canal. Morreu em casa, 2-0, né? E todo mundo falava no jogo no Maracanã, um milagre. Seria um milagre. Dessa vez, ele sai com 0-0. E com um time que está claramente melhor do que aquele time do Corinthians que enfrentou o Flamengo pela Libertadores. Se deve a isso, a essa diminuição de distância com relação ao Flamengo, essa melhora do Corinthians, o resultado, que embora não tenha sido vitória, foi um 0-0, diferentemente do que aconteceu, é possível essa reversão no Maracanã? Lá a gente falava em milagre. Hoje a gente fala em quê, Berner? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, boa tarde a você, ao William, ao Zé, ao Fábio, dois jogadores que honraram as respectivas camisas com muita vontade. É uma emoção fazer o programa ao lado de Rafael Prats. Obrigado, recluso Rafael Prats. Exatamente. Que honra muito a camisa. O único jeito de você falar com ele é aqui, porque se você liga para ele, ele nunca retorna as ligações. A gente nem sabe onde ele mora. Agora, independentemente disso, falando sobre o jogo, era muito claro que a diferença seria menor. Boa tarde, inclusive, aos fãs do esporte, principalmente. Era muito claro que a diferença era menor. Quando eles foram para o mata-mata da Libertadores, a gente podia dar 80-20, 85-15. Esse já começou com 60-40. Quando o primeiro jogo termina empatado, diante do que aconteceu, eu acho que o resultado é um pouco melhor para o Corinthians, mesmo sendo o Flamengo a equipe ainda com mais chances de ser campeã. Porque... Mesmo com os resultados ruins do Corinthians fora de casa? Mesmo com os resultados ruins do Corinthians fora de casa, porque é um jogo diferente, é um jogo de caráter diferente, é um mata-mata, mobilização, toma um gol, o impacto é muito maior. Eu gosto muito do Flamengo com a bola. Sem a bola eu já não gosto tanto assim. Acho que é competitivo, mas eu não gosto tanto assim. Eu não gosto muito do posicionamento ali do meio de campo na marcação. Acho que sempre sobra algum espaço. O Corinthians tem um bom treinador que pode usar isso. E de repente faz um gol no Maracanã. E o empate, eu acho que, por exemplo, os corintianos agora, a maioria, assinaria o empate. Uma decisão por pênaltis. Ontem alguns aqui assinaram o empate ontem ainda, pro jogo de ontem. Sim. 0-0 tá bom. Porque é negociável. Porque hoje em dia... Qualquer equipe, menos o Palmeiras, que vai enfrentar o Flamengo, sabe que a chance de ganhar é muito menor do que de perder. E o Corinthians, queira ou não, ele sai dali vivo. Tecnicamente, alguns jogadores não fizeram a melhor partida possível. Sim. Taticamente, o time foi bem. Fico imaginando como teria sido a atuação de ontem se o Renato Augusto, que é um cara muito decisivo, tivesse jogado no nível melhor dele que a gente viu algumas vezes nessa temporada. Se o Yuri Alberto tivesse um pouquinho mais de precisão na finalização, como disse o Fábio, ou uma tomada de decisão certa aqui, ó, que pode acontecer. Mas o Flamengo também, Rio, né? Se o Pedro tivesse jogado um bocadinho melhor, se o Arrasca tivesse jogado essa questão, melhor, isso não se discute. O Flamengo é melhor que o Corinthians. Então eu acho que quando uma equipe melhor empata com a equipe que tem um pouco menos de chance de ser campeã, eu acho que essa equipe que tem menos chance de ser campeã, independente de mais um jogo, ela tem o resultado melhor. Mas repito, acho que a chance do Flamengo ainda é maior que a do Corinthians de ser campeão. Você acha, Prats, que ontem, com o resultado de ontem, o Flamengo é mais favorito ou permanece a mesma? Tudo bem, William? Boa tarde, companheiros. Grande Vitor Birner, fã de esportes também. William, não, é assim, a gente falava até ontem aqui no programa o seguinte, olha, é importante para o Corinthians chegar ao Maracanã com alguma vantagem. Claro que ter perdido ontem em São Paulo para o Corinthians seria terrível, seria um cenário muito difícil de mudar no Maracanã, mas era importante chegar com vantagem, mínima que seja, 1-0, 2-1. Não levou vantagem nenhuma para o Maracanã, também não está em desvantagem, mas acho que a vantagem do Flamengo em relação ao nível do time, que é melhor que o do Corinthians, individualmente um time melhor, jogadores que decidem mais jogos, ganham mais jogos que os jogadores do Corinthians, o jogo é no Maracanã. Né? Então, assim, é muito da visão de cada um. Eu acho que para o Flamengo ficou um pouco melhor o empate ontem por ter sido fora de casa.
Agora, que tá muito aberto, tá muito indefinido, tá. Tá muito aberto mesmo? Tá escancarado assim? Não, eu acho que tá aberto. O Flamengo era favorito e é favorito em 2 jogos. O favoritismo não diminuiu, mas também acho que não aumentou depois do empate de ontem. O que a gente vai discutir certamente aqui, que as fases do jogo foram... Eu não entendo. Tá muito aberto e não, o Flamengo é favorito. Muito aberto e não, o Flamengo é favorito, Zé. Ele tem um ponto aqui, ó. Se tá muito aberto, então não tem favoritismo. Pra mim, o Flamengo era favorito e segue na Libertadores. Favorito pra mim tem que ter 80, 20, 75, 25%. 55, 45. Mas 55, 45. 55 a 45 já é favorito. É equilíbrio. Não, equilíbrio é 50-50. Só se você está trabalhando com margem de erro aí, época de eleições, você está... Não, mas pelo amor de Deus. 55 a 45. O favorito é uma coisa contundente. Não. 55 para um, 45 para outro. Tem 55 não é favorito? Não tem vantagem? Como não? Não. Isso é uma vantagem? Não, é melhor, não é favorito. Favorito num jogo só. Mas quem é melhor empate, não é favorito? Com 2 resultados para 3. Mas quem é melhor não é favorito? Os corridos tudo bem, mas num jogo só de 2 resultados para 3, não. Mas quem é melhor não é favorito? Sem favorito. O Flamengo não é favorito em relação ao Corinthians? Não é. Quem é melhor Você acabou de falar que o Flamengo... Também depende do momento. Eu não estou entendendo mais nada. A Libertadores era. Agora não é. Por favor. O Biner acabou de falar o seguinte. Tem mais chance de ganhar. Tem mais chance de ganhar. O Biner falou o seguinte. O Flamengo é melhor que o Corinthians. O Flamengo levou o jogo pro Maracanã. Te dou uma água, você guarda a água aí do lado. Cafezinho não tem. Não estou entendendo mais nada. Cuidado com o merchan da água, hein? Essa água espirra aí, vai molhar sua camisa. Não entendi nada. Peraí. Aí, obrigado. Vou jogar agora no cabelo do braço. Não tanto. Vai fazer uma franjinha legal. Calma. Espera um pouquinho, deixa eu entender. Eu queria entender também. Já estava difícil hoje para entender os conceitos da arbitragem com relação à mão na bola, bola na mão. Isso vai ser um outro problema aqui no programa. Agora, 55 a 45 é favoritismo. E se você tem um time que é melhor que o outro... É um pequeno, mas é um favoritismo. Não, de jeito nenhum. É um favoritismo. Todo jogo tem favorito. Dá aqui sua água, vai. Todo jogo tem favorito. Não, todo jogo tem um favorito. Quase todo jogo tem um favorito. Ele acabou de falar o seguinte aí, o Flamengo é melhor que o Corinthians. Você não acha o Flamengo melhor que o Corinthians? Pronto. A decisão será no Maracanã. Quem é melhor, o City ou o Liverpool? Quem é melhor? City. Se chegar numa final de Champions, chegar é diferente. Não é a mesma coisa. É melhor, na verdade, favorito. Espera um pouquinho. City e Liverpool chegarem a uma final de Liga dos Campeões, vai ser estádio neutro, outro país, é completamente diferente. Estou falando aqui de um jogo que vai ser no Maracanã. Mas quem tem um time melhor não é favorito? Mas independentemente de torcida, não é assim, tem um time melhor. Pro Brasil. Futebol nacional. Aliás, domingo, hein? Tem City e Liverpool, você acompanha na ESPN e no Star Plus. O que a gente falava aqui ontem era o seguinte. Corinthians, obviamente, tem de sair, entre aspas, vivo de Itaquera. O que seria vivo? Não perder o jogo em casa. Tá, ok. Seria uma derrota ontem para o Corinthians terrível. Ele saiu vivo. Agora, o Corinthians não chega com vantagem ao Maracanã. Se um time é melhor que o outro, joga em casa, podendo vencer por 1-0 para ser campeão, esse time tem alguma vantagem. Isso dá um favoritismo. Não estou falando que é um favoritismo gigante, mas ele tem alguma vantagem para ser campeão. Concordo com ele. Ou não tem? Sim. Concordo com ele. Não tem, Birner? Tem uma vantagem, mas não é favorito. Nossa, coisa de louco aqui. Produção, mais uma aguinha aqui, produção. Olha os caras que você trouxe pra cá hoje. Vou te falar. Vou te falar, viu? Tá complicado. Vou te falar. Hoje de manhã esse programa aqui vai até as 3, é isso? Fala pra mim, Birner. Eu acompanho futebol há quase meio século e hoje eu fui informado que sempre é o favorito no jogo de futebol. Quase sempre tem. Nunca existe time exatamente iguais. Quase sempre tem um favorito. O capitão, eu gostaria de se manifestar sobre isso. De vocês. Não, é isso. Eu ouvi o Zé falar sobre isso. Então, para um pouquinho, vamos lá, para vir para Flamengo e Corinthians. Não tem favorito no Maracanã, Flamengo e Corinthians não tem favorito. A chance do Flamengo ganhar é maior, só que não dá para dizer que é favorito. É favorito na Libertadores. É maior, ele é favorito. Libertadores eu falei que era favorito, a chance era muito maior. Eu respeito muito isso, Birner. Você realmente, como um cientista da bola que favorito, a palavra é pesada. Você está pegando a nomenclatura. Não. Vocês estão destruindo o futebol. Eu vou ser bem claro aqui. Por quê? Porque antigamente, para ter pênalti, vocês. Não toma essa água. Antigamente, pênalti era pênalti, né? Nosso dia, pênalti. Tudo é pênalti, tudo é falta. Isso tudo é favorito. Isso eu futebol não é assim. assim. Não é tudo é favorito. Eu concordo totalmente com você. O futebol de vocês é... Você, nos seus fóruns de debate aqui, Vitor Birner, eu acompanho com muita atenção em relação ao pênalti que você fala. Eu assino embaixo. O que a gente está discutindo aqui é uma outra situação. Não é um favoritismo que é assim, é favorito, vai ser o campeão. Não é isso. Se você tem alguma vantagem na final, algum favoritismo você tem. Não quer dizer que o outro, que esteja pior ou um time inferior, não tenha chance nenhuma. Ninguém falou que o Corinthians não tem chance aqui. Agora, tá 55-45, quem tem 45 tem uma chance menor. Tem, só isso. Mas isso é pouco para ser favorito.
Gente, vamos ainda mais que agora dois resultados em três para decidir os pênaltis. É como se fosse... Um em três para pênaltis, é como se fosse jogo único, é como se... Agora, é como se fosse final única no Maracanã. Tá empatado. Só que é no Maracanã, com a torcida do Flamengo em número absurdo. Sim. Né? Eu até acho que 60-40. Você... Mesmo assim, não é favorito. É uma questão de nomenclatura, eu entendo, eu respeito muito. Ele é um cientista da bola. Segue o jogo. É melhor e tem bastante de ganhar. Não, depois disso eu tô tentando nem sei mais o que eu vou falar. Boa tarde pra o negócio tá meio assim. Boa tarde. Eu sei o que eu vou falar mais. Siga as suas crenças, siga a sua ideologia, porque se você seguir a do Brilho, eles acham que o futebol foi inventado por Pitágoras. Antes de mais nada, boa tarde a todos, boa tarde a Louco Chácara, William. Boa noite. Ali é boa noite, não, tô ficando louco, tá vendo? Você tem a saúde, viu, Zé? Se eu tô bravo, o que acontece? Porque você tá muito doido hoje. Estamos assistindo ali, mas querendo incendiar. Mas pra mim o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. Mas não como só... assim, Zé? Percentuais. Se tá 60-40, como é favorito? Não entendi. Pra mim o Flamengo é favorito. Primeiro Isso não quer dizer que o Corinthians vai perder. Claro que não. É assim, desculpa, Zé, é que é pra entender. Assim, a partir do momento, até pro pessoal que tá participando na nossa hashtag, a partir do momento que tem um jogo, geralmente, a minha opinião, tá? Geralmente tem um favorito. Não significa que o favorito já ganhou, não precisa jogar, acabou, entrega a taça. Não é isso. Mas, notoriamente, tem um time que é melhor, né? Que tem jogadores que convivem há muito mais tempo, apesar de vários treinadores, que decide em casa, com o torcedor a seu favor, que tem um retrospecto favorável quando decide em casa. O Flamengo, por exemplo, nessa Copa do Brasil, em casa, ele reverteu um placar contra o Atlético sendo soberano na partida. Ele não ganhou do Atlético Paranaense, mas massacrou o Atlético Paranaense. Ele venceu novamente o São Paulo, ou seja, quando ele joga em casa, ao contrário do Corinthians, que tem dificuldade fora. Então tem isso também, a gente pega retrospecto, a gente pega números para apontar um favorito. Não quer dizer que já ganhou, não quer dizer que o Corinthians está morto, muito ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Libertadores. Mas, na minha opinião, tem um favorito, é o Flamengo. O Flamengo. O Flamengo é o favorito, primeiro pela qualidade da equipe. Claro. Né? Mesmo assim, ontem o jogo foi muito bom, as duas equipes procuraram produzir o seu futebol da maneira que poderiam produzir ou poderiam jogar, o Corinthians da sua forma, o Flamengo da sua forma. Das chances mais reais, eu acho que as chances do Flamengo foram as mais reais. Né, as mais, poxa, essa aqui, o Cássio, bola na trave. Eu acho que o Yuri Alberto perdeu uma oportunidade, aquela que eu acho que ele bateu cruzado, acho que foi mais perigoso do que o corte que ele deu no Davi Luiz. Isso. Eu acho, porque caiu na perna esquerda dele, ele não tem a mesma precisão, talvez, com a perna direita. Então, não sei se poderia fazer o gol ou não, até porque o Thiago chegou depois, o Santos também estava na bola. São coisas discutíveis que acontecem ali no jogo. Mas, assim, fazer uma análise fria, tranquila, sem levar para o lado da emoção, da paixão, o Flamengo dentro de casa, por aquilo que vem apresentando, ele é o favorito. Favoritaço? Não, porque o Corinthians nos últimos jogos, ele evoluiu. Claro. Ele tem favoritinho, favoritaço. Tem níveis de favoritismo, claro que sim, lógico que tem. Não queira trazer aqui o New Futebol, não. Lógico que tem. Se você pegar Flamengo e Juventude, quem que é o favorito? Muito bem nesse lance. Pegar Flamengo e Juventude, quem que é o favorito? Não tem O Flamengo é muito favorito. Então, muito favorito. Você já está querendo colocar. Não, é 90-10. Então ele é muito 90-10. Birner, não 90-10. Não, 90-10. Flamengo e Atlético Mineiro, jogo do final de semana. Quem é favorito? Final de semana? Mesmo nessa fase do Atlético, não é favorito. Não há favorito para Flamengo e Atlético. O Flamengo está com a cabeça no outro lugar. Mas mas vamos colocar um Flamengo e Atlético completo, então. Vamos lá, o Flamengo, é verdade, esse final de semana vai jogar com os reservas. Sim. Mas Flamengo e Atlético, quem é o favorito? Flamengo e Atlético Mineiro. Nesse momento, se fosse uma decisão, Flamengo. Flamengo. 70-30. 70-30. Então você está se contradizendo. Você falou que não tem favoritaço, favoritinho, mas você falou que ele é muito favorito contra o Juventude. Ele é favorito. Qual é o dobro de 30? Você mesmo já caiu em contradição. Já caiu em contradição. Qual que é o dobro de 30? O dobro de 30? 60. Eu falei 70-30. Tá bom, é favorito. Você colocou um 90-10 é o quê? 9 vezes mais chance que o outro. É muito favorito. Então tem muito favorito. Tem favoritinho, tem favorito. Não é favorito. Ali. Tá brincando. Siga o ponto, base de erro. Eu acho isso. Acho que o Corinthians pode jogar o jogo. Né? Vai mudar a atitude. Eu acho que o Corinthians não vai jogar como jogou ontem. Ele não vai se expor da forma como se expôs em determinados momentos nesse jogo. Tanto é que as substituições do segundo tempo foram para não ganhar. Para não ganhar e não perder. Eu acho que assim, foi para não perder e não para ganhar. Quando sai Renato Augusto. Sai Renato Augusto. Então o time melhorou. O time melhorou ali. O time melhorou. Quantas chances criou?
Quantas chances tinham criado antes? O Ramiro perdendo o setor do campo. Pegou a bola, levou. Na hora de chegar para cruzar ou para criar uma chance, ele retornou e tocou para trás. Característica dele. É diferente. As características dos jogadores que entraram foram muito mais para tentar segurar o ímpeto do Flamengo, preencher o meio-campo, porque ele mudou de sistema de jogo também. Ele começou a jogar no 4-1-4-1. Ele deixou o Yuri Alberto lá, fez uma linha de 4, pôs o Vera aqui atrás e diminuiu os espaços para justamente tentar tirar do Flamengo, porque o Flamengo estava melhor em campo. Né? Então a substituição dele não foi uma substituição para tentar ganhar o jogo. Sim. Por jogar em casa, ele teria que tentar ganhar o jogo. Aperto. Foi para não perder. Porque o Flamengo estava dominando o jogo, o Flamengo estava começando a criar os espaços para poder jogar, o Duqueiroz junto com o Vera já estava começando a ter problemas, o Renato Augusto jogou os primeiros 30 minutos, eu acho que bem, começou a equilibrar. Depois que o Thiago Maia começou a sair para o jogo e encontrar os espaços para jogar, o Renato não conseguiu acompanhar e aí sentiu o jogo, porque aí o Flamengo começou a criar superioridade numérica no meio campo, né? As movimentações do Everton junto com o Arrascaeta criaram uma cabeça dos jogadores do Corinthians desse tamanho, porque o Arrascaeta vinha por trás dos volantes, o Everton saía do lado, então recebia essa bola. Todas essas variantes do Flamengo fizeram com que o Corinthians, depois, aos 20, 25 minutos de jogo, quando o Davi Luiz acerta aquela bola na trave, cansaram o Corinthians. O Corinthians não tem peças de reposição para poder jogar de igual para igual contra o Flamengo. Né? Então, o que o Vitor Pereira fez? Peraí. E ele deu uma entrevista legal. Ele falou assim, eu gosto muito do Roger Guedes, do Renato, mas eu gosto mais do Corinthians. Quando ele fala isso, o que ele fala? Era necessário. Não quero perder, era necessário eu fazer isso para não perder, porque se eu perco o jogo, é muito levar mais, o jogo vai ser vivo muito mais pro difícil lá no Maracanã. Aí teria um favorito na final. Aí teria, não, eu acho que tem favorito. Eu acho que tem um favorito. Até o fim, assim. Então, assim, eu vejo... Ele está condicionando o favorito ao resultado, a vantagem eu vejo dessa forma. Qualidade. Né? Mas no meu entendimento, eu acho que o Vitor Pereira... lógico que ele tem o dia a dia, mas eu entraria com o Mosquito, não entraria com o Watson. Não, eu entraria com o Mosquito. Mas é capaz, pode ser que ele faça isso? Não, pode ser, mas ele perdeu uma oportunidade. Muita diferença. Se ele tivesse começado com o Mosquito ontem, seria muito diferente do Watson. Ele perde a pressão em saída de bola porque o Watson faz melhor, mas ele ganha um escape ali. E a bola? Se o Flamengo consegue fazer a transição. Ontem o Corinthians jogou melhor quando ele conseguiu pressionar na frente. Veja é louco, Chácara. Louco. Vê o Felipe Luiz, como ele jogou. Ele jogou tranquilo. Porque o Watson não fazia pressão, a não ser na saída de bola, que ele se posicionava ali, tudo bem. Quando o Flamengo conseguia sair, o Watson recuava lá no meio campo e o Felipe Luiz vinha jogando. Então, assim, se você não tem uma agressividade com a bola nos pés, pegar a bola e partir para cima, melhor. O time do Flamengo joga o quê? Thiago Maia, João Gomes e Everton. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o João Gomes. Onde foi a falta do cartão amarelo do João Gomes? Na lateral. Né? Então, se eu tenho um perna esquerda, o que o perna esquerda vai fazer, o Watson? Pega a bola e vai por dentro. Então, o que eu faço? Eu levo a bola até o João Gomes. Então, o João Gomes não precisa se desgastar até a lateral para poder receber essa bola, para poder dar o combate. Se eu tenho um Mosquito, onde o João Gomes vai pegar o Mosquito? Junto com o Felipe. Então, o desgaste é maior, as movimentações são maiores. Sim. E aí você desgasta um pouco mais a equipe do Flamengo. Então, eu acho isso, até por opção, você segura mais o Felipe. Segura mais o Felipe, porque o Felipe fazia o seguinte, o Watson entrava, o Felipe largava. Chegava em determinado... Ele larga, por quê? Porque ele vai bater de frente com o Thiago Maia, ele vai bater de frente com o João. E o Felipe respira. E até uma forma de você abrir para o Fagner poder aproveitar o corredor. Assim, são opções feitas pelo treinador. Ele tinha o dia a dia, ele sabe, né, ele pensou dessa forma, mas eu acho que ele poderia ter entrado com uma outra equipe. Como no segundo tempo, as substituições. Eu deixaria o Roger Guedes lá para correr, para apostar a corrida, para ter cabeça com os zagueiros do Flamengo. E o Renato Augusto? Também, deixaria o Renato Augusto. Eu tiraria o Yuri e o Watson. É isso aí, nação. Então escreva nos comentários aqui sua opinião. O Flamengo aí chega muito forte para ser campeão da Copa do Brasil, vai jogar dentro de casa no Maracanã. Torcida vai empurrar o Mengão, vai ser outro jogo. Para mim vai ser outro jogo. Vai ser um jogo completamente diferente. Na minha opinião, eu creio que o Corinthians deve ir para essa partida, não sei se vocês se lembram, igual quando jogou contra o Boca. Na minha opinião, o Corinthians deve ir para essa partida para tentar segurar o máximo, para tentar jogar por uma bola bandida ou para tentar levar para os pênaltis e tentar com que o Cássio dê o título para o Corinthians. Já o Flamengo vai jogar indo para cima, como sempre nós vamos jogar no Maracanã. Vai para cima, a torcida empurrando. Vai ser outro jogo, vai ser um jogo muito bonito no caso do Flamengo. No caso do Corinthians,
vai ser a sorte mesmo, porque o jogo que teria que ter vencido era esse jogo que jogou dentro de casa. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo.